Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Hoje, quarta-feira, dia 11, 23ª semana do tempo comum. Vós sois justo na verdade, ó Senhor, e vossos mandamentos são corretos, conforme o vosso amor. Jesus levanta os olhos para os discípulos para dizer-lhes que é feliz quem está com fome, quem está sofrendo, quem está triste. Jesus conhecia a realidade de cada um de seus discípulos e que, apesar de suas dificuldades, eram felizes porque o Pai os amava e lhes oferecia esperança, paz e salvação. Essas mesmas palavras são para os cristãos de agora, que assumem com firmeza sua vida em Cristo. Situações contrárias acontecerão todos os dias, por isso foque em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículos 8. Todos nós fomos dotados com capacidade única. Os animais irracionais são limitados a sobreviver, mas nós fomos criados para irmos mais além e sonhar. Nós temos a incrível capacidade de nos aproximar de Deus e aprender a viver pela fé. Mas muitas vezes as dificuldades da vida são agentes nocivos que esterilizam a nossa capacidade de sonhar. No decorrer da minha vida como sacerdote, eu presencio muitas pessoas, diante de circunstâncias difíceis, se tornarem estéreis. Elas deixam de sonhar e não acreditam mais. Tudo o que Deus quer é que nós venhamos a viver uma vida edificada nele. O Senhor é um Deus relacional, que deseja muito que nós venhamos a sonhar, projetar e acreditar, que venhamos a ser otimistas, focando nas coisas que são do alto. As Escrituras nos asseguram isso, conforme lemos em Marcos capítulo 9, versículos 23, que tudo é possível ao que crer. Mas a Escritura não faz distinção entre crer em momentos bons e crer em momentos difíceis, pois a fé deve ser inabalável independentemente da situação. O barco foi feito para navegar tanto em mares agitados quanto em águas tranquilas. Nós, seres humanos, fomos criados pelo Pai para sonharmos com dias melhores e termos fé em nosso Pai, independentemente do que estiver acontecendo ao nosso redor. Ter uma vida edificada em Deus possibilita que, nos dias em que as circunstâncias tentarem nos derrubar, triunfaremos sobre elas. Por isso, confie em Deus se tiver que passar por tempestades. No Senhor, temos a certeza de que ela vai passar, que as nuvens escuras se dissiparão e o sol voltará a brilhar. Quarta-feira, dia 11 de setembro, 23ª semana do tempo comum. Cristo chama de bem-aventurados todos os que se empenham na vivência do Evangelho e que sairão vitoriosos como o próprio Cristo. Eu quero, eu decido e pela graça de Deus eu faço. Em nosso íntimo, não podemos perder esse desejo de felicidade,
e que, em última instância, um desejo ardente de Deus. O mesmo que Santa Teresa de Ávila referiu ao descrever uma flecha de fogo que transverberou em seu coração e fez com que ela iniciasse a reforma teresiana, na qual foi muito bem sucedida. Vale ressaltar que o sentido de sucesso aqui não significa de forma alguma fama ou dinheiro. Uma vez desejosos da felicidade suprema, aquela que emana de Deus, partamos firmes para a realização. Como você já deve ter entendido, não adianta falar muito, o que importa é fazer. Quem muito fala não faz nada. Não seja você mais um fracassado, bom de gogó. Saber utilizar palavras bonitas pode até impressionar num primeiro momento, mas o que conta mesmo é a capacidade de arregaçar as mangas e fazer acontecer. A propósito, um argumento que ouço muito para justificar o comodismo é o avanço da idade, como se pudéssemos subcontratar a morte como nossa advogada. Isso não é de Deus. Temos obrigação de planejar a vida e estabelecer metas, pois envelhecer é uma bênção. Eu, por exemplo, tenho claro em minha mente e em meu coração que quero ser sacerdote até o fim. Isso implica nunca deixar de celebrar a Santa Missa por algum motivo e sempre com alegria anunciar o Evangelho. É necessário fazer com que o Evangelho torne cada vez mais conhecido dentro e fora do nosso Brasil. E você, qual é a sua meta? Como você se vê daqui a 10, 15, 20 anos? Quando não temos nenhuma meta, entramos na lista dos derrotados. Sem um norte claro à nossa frente, começamos a perder até mesmo o chão sob os nossos pés e não conseguimos avançar. Com o tempo, desenvolvemos uma ideia fixa de que ninguém mais precisa de nós e passamos a nos deixar de lado. Primeiro, o corpo. O desleixo com a aparência é um forte indício de autodepreciação. Depois da alma, justamente aquilo que nos conecta com o Altíssimo. É como se, aos poucos, passássemos a nos desprogramar do plano que Deus traçou para nós. Não podemos deixar que essa morte lenta tome o lugar da nossa vida. Cada dia é uma nova oportunidade de revertermos esse jogo, e não importa a idade que se tem, nem o que os outros vão dizer a seu respeito. Cada um é dono de si, então não peça licença para viver. Viva intensamente e deixe bem claro quais são os seus objetivos. O desejo de felicidade que vem de Deus e trazemos latente em nós é a força de que precisamos para impulsionar nossas metas e seguir com determinação. Aprendi a viver na necessidade e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 a 13. 23ª semana do tempo comum, hoje quarta-feira. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Nós vamos conhecer a liturgia desta quarta-feira. A primeira leitura é do Novo Testamento, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 25 ao 31. Salmo 44, e nos convida a rezar. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Fareis deles os reis soberanos da terra. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 6, versículos 20 ao 26. Assim está escrito. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 6, versículos 20 ao 26, nos ensina a palavra do Senhor. Há palavras que, de tanto repetidas, perdem o sentido ou acabam ganhando um sentido diferente. No Evangelho, temos a palavra bem-aventurado, que para nós acabou tendo sentido mais ou menos de bendito ou de santo. Bem-aventurado quer dizer feliz. Jesus diz que somos felizes porque podemos ouvir sua mensagem e viver como ele nos ensina, e ainda por sofrer as consequências de nossa opção. Segui-lo não é peso, mas felicidade. Quarta-feira, 23ª semana do tempo comum. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Você cultiva os dons da vida e da fé? Somos o resultado de nossas escolhas, nossas vitórias e nossos fracassos. Vivemos dia a dia, problema a problema, chamados a superar cada um deles a seu tempo. Recebemos a vida como graça de Deus, mas somos responsáveis por vivê-la, aumentá-la e dinamizá-la. Isso dá trabalho, exige empenho e atenção, o que é de se esperar. Afinal, sem esforço não se vai a lugar algum.
Na verdade, para quem é pessimista, a vida é um problema sem solução. Veja bem, em muitos momentos, viver implica, sim, ter de enfrentar problemas. Agora, quem disse que eles não têm solução? A certeza de que a tempestade passará nos faz enfrentá-la com força redobrada. E é exatamente por isso que nos tornamos capazes de superá-la. Jesus não disse que tudo se resolveria de uma só vez. O que ele nos garantiu é que nesse mundo teremos grandes preocupações e que quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança é uma virtude fundamental para quem quer ser vitorioso. Então, persevere. O verbo perseverar poderia ser definido como ato ou ação de resolver um problema hoje, outro amanhã e assim por diante, à medida que eles forem aparecendo. Trata-se de enfrentar um leão. Isso quando não são 2 ou mais por dia, como diz o ditado. De fato, de vez em quando, Deus nos permite entrar como Daniel na cova dos leões. E nesse caso, não devemos nos lamentar, mas agradecer. Confira Daniel capítulo 6, versículos 11 a 24. Você pode estar pensando agora, nossa, Padre, o Senhor gosta de sofrer? Não se trata disso, e sim de ressignificar as provações e passar a enxergá-las como oportunidade para sentirmos a ação de Deus em nossa vida. Não somos nós que seguramos a boca dos leões, para isso contamos com nosso Pai. Vejamos o exemplo do apóstolo Pedro. Ele foi preso, amarrado com correntes duplas e, embora soubesse que seria julgado no dia seguinte para receber a sentença de morte, dormiu. Quem, numa situação como aquela, conseguiria pegar no sono? Pois foi o que Pedro fez. Ele foi acordado por um anjo e se sentiu confuso, mas logo entendeu que sua liberdade estava nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Confira Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 6 seguintes. Essa tranquilidade para poder dormir é a mesma que nos possibilita não nos desesperarmos diante dos perigos e das tribulações, e é diretamente proporcional à nossa capacidade de entregar nossos problemas nas mãos de Deus. O amparo do Pai nos dá confiança, nos encoraja a lutar e nos leva à certeza da vitória. Mas, atenção, contar com a salvaguarda de Deus não quer dizer que não vamos ter problemas, e sim que há solução. Não quer dizer que não teremos uma doença, e sim que Deus é nosso médico. Não quer dizer que não vamos balançar, e sim que o Pai é nossa âncora. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.